Hey guys, what's going on? Vocês estão aqui em mais uma semana do mês de inglês com filmes da Lingo. Leitura guiada, redução de sotaque e shadowing estão esperando você nas aulas desta semana. Olha a sua surpresa quando você pegar o seu DeLorean, ir de volta para o futuro e descobrir que você ficou com um sotaque americano nativo. Peraí, você ainda tá correndo do inglês? Vem aqui fazer essa aula de uma noite no museu e você não vai achar que o inglês é osso. Sinta-se como uma criança perdida em Nova York, expanda seu vocabulário e reduza o seu sotaque em Esqueceram de Mim. Você tá achando demais, né? Mas e se eu te falasse que o mês dos filmes da Lingo não acabou? Tem muito mais leitura guiada, redução de sotaque e shadowing com os maiores filmes de Hollywood. Nós vamos treinar o seu sotaque e o seu ouvido como nunca antes. Se inscreva, deixe o seu like e comenta. E se você quiser fazer mais aulas de inglês com filmes, acesse a lingo.com.br. Agora nós vamos dar um pulinho nas aulas que estão sendo lançadas na semana que vem. Nesta aula de inglês, você conseguir sotaque americano igualzinho a um contra-terrorista israelense. Ouvir e falar inglês como um nativo não será mais segredo na vida secreta de Walter Mitty. Você se sente perdido como se estivesse numa ilha deserta quando se trata do inglês? Então venha ser resgatado com Lagoa Azul. Você vai reunir várias técnicas de inglês nesta aula com os excêntricos Tenenbaums. Agora você aprender com leitura guiada. Zohan, agora. Ele é o maior soldado israelense que o mundo jamais conheceu. Tá vendo esse has aqui? Como eu disse para você, na maioria das vezes você nem traduz ele, porque o has, na maioria das vezes, está ali como um auxiliar. Então, mais uma vez, você está vendo que não precisa traduzir, ele só está colocando este carinha aqui no passado. Ele é o maior soldado israelense que o mundo jamais, esse ever é o jamais, conheceu. Então você está vendo, o has aqui só está te dando esse toque, você não tem que traduzi-lo nunca, tá bom? E muita gente tem dificuldade com isso. É só você não perceber ou basicamente jogar ele fora depois de entender. Ok, o has está colocando esse nono ali no passado para mim, está sendo muito legal, assim eu não tenho que ficar conjugando o no em vários tempos verbais diferentes. Então isso é definitivamente uma mão na roda, mais que a maioria dos alunos até ouvir essa explicação acaba pensando que o auxiliar só dificulta, quando na verdade ele te auxilia pra caramba. Próxima frase. Mas era hora para uma mudança. Eu quero deixar o exército. Tá vendo to aqui? Só está separando dois verbos. É o trabalhinho dele e você não traduz ele. O que irá você fazer? O que você vai fazer? Você vê aqui que está invertido porque é uma pergunta. E o do você vê aqui como no seu jeitinho mais incomum, mais raro. Tá vendo ele sendo usado como do, na verdade, como a palavra do e não como o auxiliar. Então a nossa tradução aqui é fazer. O que irá você fazer? Lembre-se que 20% das vezes o do vai estar como uma palavra e 80% das vezes ele vai estar lá como um auxiliar. Então já praticamente de padrão, veja ele como um auxiliar na maioria das vezes. Eu quero cortar e estilizar cabelo. Aqui cortar e querer estão sendo separados pelo to.
A mesma coisa como um to, ele age quase como um auxiliar também, só que ele tem um trabalhinho diferente. O trabalhinho dele não é para falar se o verbo está no presente, está no... Não, o trabalho dele é só separar os verbos. Os verbos são bem brigões, então ele deixa ali eles separadinhos. Ele é tipo segurança dos verbos. E aí você não tem que fazer nada aqui, só dizer eu quero cortar e estilizar cabelo. Tá vendo como o inglês e português são super iguais? Este verão, ele está entrando um novo mundo, ou em um novo mundo. Aqui você talvez esperaria que eles dissessem, este verão ele está entering em um novo mundo. Mas enter, aí depois só o que a pessoa está entrando. Então vamos aqui para a próxima frase. Have you ever cut a sister's hair before? Você vê aqui que o have está aqui e aí nós temos o particípio do cut, que é cut, cut, cut. Presente, passado e particípio é cut, tudo cut. Então, cut, 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 have só está aqui te mostrando em que tempo verbal está o cut. Tá bom? Quando a gente vê isso aqui, a gente sabe aqui que é o presente perfeito. Por que eu sei que é o presente perfeito? Porque é o verbinho e ele está no presente. Então, ele é o presente perfeito, ok? Have you ever cut? E basicamente essa é a única função do have. 80% das vezes que você ver ele estará ali como um auxiliar. Então você apenas lê. Então basicamente o presente perfeito ele é o passado, o nosso passado sem data. Então o que esse have faz? Ele faz o que basicamente a gente já vê sendo feito ali. O cut já está no passado, certo? Mas talvez assim, isso pode ser uma ótima dica para você, porque às vezes, como cut, tem outras palavras que as três coluninhas, presente, passado e particípio, são iguais. Quando você estuda verbos irregulares, verbos, você vai estudar essa paradinha. Então, have you ever cut? O cut está no passado. Então, não é que nem o do, que você muda ele para did, né? Did you cut? Você sabe que o cut está ali no presente. Did you work? Você sabe que o work está no presente. Mas o did, ele muda, né, o verbinho para o passado. Aqui, ele também muda o verbinho no passado, pro passado, mas o passado partícipe dos americanos, que eles têm essa coisa de ter uma diferença entre o presente perfeito e o passado simples, que é, o passado simples é só o passado com uma data e o presente perfeito é o passado sem uma data específica. Então, eles têm esses dois tempinhos verbais que nós não temos. E é por isso que eu falo para você, seja did you work or have you worked, que você vai ver aqui, a gente traduz do mesmo jeito. Você trabalhou? Tá bom? Se tiver alguma dúvida adicional sobre isso, a gente pode continuar aí nos comentários. Have you ever cut? Então, só para você saber que o cut agora, quando tem o have ali, ele está no partícipio. Quando você tem o do, ele está ali no presente, mas os dois estão fazendo a mesma coisa. Por isso que eu vou ler aqui. Você já cortou um cabelo de uma irmã antes? E veja só que engraçado, né? Muitas vezes, quando eles trabalham com personagens que têm um sotaque ou que não são nativos, não são gringos, eles brincam muito com a falta de fluência deles, vamos dizer. Então veja só nessa frase aqui, um exemplo. Você já cortou o cabelo de uma irmã antes? E aqui a gente está falando, quando ela fala de irmã, ela não está falando de irmã mesmo, de irmã de sangue ou irmã amigona. Ela está falando aqui de pessoas, mulheres, com descendência africana. Então, ela fala, você já cortou o cabelo de uma mulher com descendência africana antes? E é isso que esse sister significa. E aí, ele totalmente não conhecendo esse termo, ele fala assim, irmã, irmão, avô, avó. Então, eles fazem sempre essas brincadeirinhas. E aqui, novamente, você vê aqui, agora, o cut era um verbo irregular, certo? Porque verbo irregular, não tem o cutted, né? Não tem o ed no fim, então eles colocam como irregular. Esse aqui é regular, porque acaba com o ed. Essa é a diferença principal entre os verbos irregular e regulares. Então aqui você vê novamente o have, como eu disse, ele vai estar aí na maioria das vezes como um auxiliar. Ele auxilia você em quê? Ele auxilia você a saber que o worked está no passado, que pra gente é redundante. Mas então, o que você faz quando você vê esse have como auxiliar?
nem esquece, nem precisa traduzir. É claro que quando você for falar, é importante que você entenda a estrutura para que você possa usar. Mas, para entender, aqui, você já trabalhou com dreads antes? Mais fácil que isso? Impossível. Criatura. Ok. He assault me. Mais uma vez, eles estão brincando um pouquinho com a fluência do Zohan, porque aqui eu vou te dar 2 segundinhos, você pode pausar esse vídeo e falar para mim nos comentários, se você quiser, o que está errado com essa frase antes de voltar. Beleza? Já voltou? Então, você vê aqui também que eles estão fazendo ele errar no verbinho na terceira pessoa. Então, ok, he assault me está incorreto. Ok, he assaults me. Tem que colocar o S aqui no finzinho quando é na terceira pessoa. A criatura, ok, ele me assaltou. E veja só essa palavra, é um falso amigo, né? Não é assault de assaltou, tipo com uma arma. Ele me bateu, ele bateu em mim. Eu tenho o trabalho, certo? Você, aqui ó, have, veja mais uma vez, está colocando o cut no passado. O cut aqui está no particípio. Você nunca cortou cabelo antes. E veja só, você nunca cortou o cabelo antes. Eu não sei se ela fez em forma de uma pergunta, me falta, eu estou pensando que talvez aqui deveria ter um ponto de interrogação, mas se ela fez uma pergunta, você pode perceber quando você vê o vídeo, você vai ver que ela errou aqui ao colocar you have never. A moça também, ela é israelense, de descendência israelense. Então, ela também fala um pouquinho errado e dá um charme muito especial aí para os personagens. You have never cut hair before? E presta atenção aqui no fim. Before, se tivesse aumentinho, você sabe que é uma pergunta. Então, você vê aqui que deveria ser have you ever cut hair before? Você nunca falaria have you never. Have you ever cut hair before? Eu irei fazer o que quer que seja que isso aqui takes, whatever it takes, é uma expressão que o que quer que seja o esforço, o que quer que seja que eu precise fazer, whatever it takes. Eu irei fazer o que quer que seja que isso demande. Você também pode traduzir mais como demande para ter uma tradução mais próxima. Eu irei fazer o que quer que seja que isso demande. Então, o mundo inteiro irá ser silky smooth. E aqui, smooth é de suave, certo? Quando você passa na pele, ela está smooth. Então, silky é seda. Então, aqui, suave ou sedosamente suave, podemos dizer, é a tradução aqui. Um suave sedoso. Assim o mundo inteiro será. E ele está falando aqui sobre cabelo e não pele. Pele, esqueci a palavra pele em português. Então, quem é próximo? Quem é próxima? Agora, sua velha vida, ou melhor aqui, sua antiga vida, isso aqui vai continuar, tá bom? Porque aí eles estão fazendo assim um mix de coisas que eles estão falando e cortando a cena. Agora, sua vida antiga, você é um contra-terrorista israelense. Não? Aí você tem que ver, você vai ter que ver o trailer para entender essas falas, porque aqui você não vai entender, mas muito engraçado. Então todo mundo fala não, 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 não. E aí um cara pergunta: Was that a motorboat? Ou seja, isso foi isso um motor, veja aqui, um barco a motor, motorboat, um barco a motor. Veja só, motocicleta, motorcycle. Então, motorboat, mesma coisa, faz sentido, né? Agora você pode ver a continuação dessa frase aqui. Agora sua vida antiga is catching up with him. Está
alcançando. Catch up with é alcançar, é uma expressão. Está alcançando ele. Esta é sua loja. Nós iremos capturar. Nós iremos ser heróis. Aqui tudo bem, eu vou te dar mais 3 segundos para você ver mais uma vez se você consegue ver o que está errado aqui. Beleza? Aqui você viu que eles esqueceram de colocar quem? We'll capture him. Nós iremos capturá-lo, não capturar. Aqui eles estão falando com o inglês um pouco mais quebrado. Vá. E aqui ele fala, então, ele foi muito legal. Ele acha, veja aqui também como eles esqueceram de colocar o S. He think, em vez de he thinks. He thinks, mas aqui eu vou falar como ele. Ele acha que eu tenho cachos legais que vão bem com um rosto cheio. Em 6 de junho, ou no 6º de junho, 6º dia de junho, fique fora do meu negócio. Business, eles usam muito business para a vida, então fica fora da minha vida. Fique fora da minha vida. None of your business é nada da sua conta, da sua vida. Então você vê business sendo usado como vida, assuntos seus. Mustafa, e ele chama de Mustafa, que é uma palavra bem ruim para você chamar alguém que é israelense, é muito preconceituosa, certo? Então fique fora do meu negócio. Mustafa. E você pode ver que lá na aula do Aladdin também teve um personagem Mustafa, né? Então, fique fora. Às vezes ele pode estar só se referindo a ele como este personagem lá porque ele parecia israelense, tá? Do Oriente Médio. Então, olha, fique fora da minha vida, Mustafa. Este não é meu nome. Foi isso seus pés? Foi isso seus pés? E aí rolou uma coisinha ali. Se você assistiu, você sabe. Se você não assistiu, tem que assistir o trailer. Vai lá na lingo.com.br que o trailer já está lá disponível junto com o texto completo, a transcrição aqui, que você pode baixar em PDF e depois ficar treinando aí o seu shadowing. Então, Adam Sandler é o nome do rapaz, do comediante, né? Vocês devem conhecê-lo, faz muitos filmes muito legais. Shady ele, né, que é o pé. Shady. Toda vez que a gente vai falar em inglês shady, tem que ser smell it. Você nunca poderia só dizer smell it. Smell. A não ser que você tenha alguma coisa assim, vamos dizer que eu tenho aqui, eu falo smell. Look, smell. Sim, tudo bem, né? Mas smell it ficaria melhor. Se você falar smell, eles vão perguntar smell what? Smell it. Agora, tome. Isso é para você. Você vê que o that ali sendo usado para isso, this e that, os dois usados para isso. Você não zoa com o Zohan. Gostou da tradução? Você não zoa com o Zohan. Vamos dizer que você tem uma dúvida na lingo.com.br e você pode clicar na palavra e você já pega aqui zorra, bagunça, mexer. E aí você não mexe, você não zoa, você não bagunça com o Zohan. Você vê como várias interpretações podem ser feitas sobre a mesma palavra, porém mantendo o mesmo significado. Vamos ver mais um exemplo aqui de presente perfeito, dizendo para vocês que o presente perfeito é o tempo verbal mais usado em inglês. Mas que pra gente é ótimo, olha aqui, o have. Não precisamos nem nos preocupar com ele, a gente já sabe que ele está aqui só colocando worked ali no particípio, certo? Worked. Então, você já trabalhou com crianças antes? Pelo menos, at least, que aqui least é mínimo, então aqui o que eles dizem? Não é pelo menos, na verdade, eu poderia dizer melhor, no mínimo, é um bom momento, tempo para raspar seu pescoço. Eu iria
pegar ele rapidamente. Pegar assim, get him. Pegar o pescoço do moleque. Pegar em termos de fazer. I'd get him quick. Que ele falou um pouco errado lá. I would do it quick. Eu acho que ficaria melhor, mas eu acho que queriam que ele falasse um pouquinho mais errado aqui. I would get him quick, or I would do him quick. I would work quickly, alguma coisa assim. E aqui até mesmo esse quick, agora que eu vejo, está errado, né? Porque o quick, ele é uma qualidade de um verbo. Então veja só, ele está fazendo o quê? Ele está dando uma qualidade para esse cara. Eu iria pegar, vamos dizer aqui, pegar ele rápido, mas não é ele pegar ele rápido. Em português não é assim também. Pegar ele rapidamente, quando você tem que dar uma qualidade por verbo, tem que ter aquele mente ali. Então eu iria pegar ele rapidamente, que aqui em inglês seria quickly. Então até mesmo ali eles deram uma erradinha. Então você vê ali várias maneiras erradas que eles falam, mas que são os erros mais comuns. Você vê, eles esquecem de inverter. Os americanos estão super cientes das dificuldades que os brasileiros e todo mundo que fala inglês tem com o inglês. Agora é a hora da redução de sotaque. Zohan, now. Veja só o O como ele é pronunciado como A. Zohan, now. Aí você pergunta, pera aí, professor, você acabou de falar que é pronunciado como A, e aqui você fala O. Se o seu ouvido tá bom, você ouviu isso. Muito bom o seu ouvido, veja só essa regrinha. Quando você tem o O seguido de uma consoante e depois uma vogal, ele é pronunciado como O. E quando você tem o O que não é seguido de uma consoante e uma vogal, o truque está nessa vogal, se ela está aqui ou não. Aí ele é pronunciado como o sonzinho de A, como em now. Agora, quando você começa a pronunciar em inglês, normalmente quando você vê he is, she is, you are, os americanos normalmente encurtam enquanto estão lendo. Então, he is já se torna automaticamente he's. The greatest Israeli soldier. Greatest Israeli. Veja só, conexão consoante vogal. He is the greatest Israeli soldier the world has. E você vê que o has, ele, na maioria das vezes, ele é encurtado. Tudo que tem H em inglês é encurtado porque o has é um som muito forte que ia demandar muito da sua garganta, então eles suavizaram esses has no inglês e acabaram encurtando eles. The world has ever known. The world has ever known. But it, conexão consoante vogal. But it, veja só o I com som de E. But it was time. Você viu aquilo que acontece com o O? Veja só como acontece com o I também, com todas as vogais. Se o I está seguido de uma consoante vogal, ele é I. Se essa vogal não tivesse aqui, ele seria apenas o nome de uma pessoa. Tim. O I é pronunciado com som de E. Tim. For a, conexão consoante vogal. Change. O E no fim das palavras a gente não pronuncia. Change. I want to leave the army. E esse want to, na maioria das vezes, o gringo vai encurtá-lo para wanna. Então, muitas vezes eu posso ver want to, mas o que eu vou falar mesmo é I wanna leave the army. I wanna leave the army. What will you do? Conexão consoante vogal aqui. What will you do? What will you do? I want to cut and style hair. Veja só o to, ele é muito encurtado. And, ele é muito encurtado. São palavras não importantes. I want to cut. Cut. I want to cut. Você vê que o estresse está no cut. I want to cut and style
Cut and style. Então, ele vai assim, ele vai cut, aí a queda, and style hair. I want to cut and style hair. E aquilo que eu digo sobre o H ser encurtado de tudo é com palavras como he, him, beleza? Não seria para palavras menos comuns como hair, hamburger e tal. I want to cut and style hair. This summer, he's... Conexão consoante vogal. He's entering. Conexão consoante vogal aqui também. ING tem um sonzinho de inha, tipo manhinha, inha. Então, he's entering a new world. This summer, he's entering a new world. Aqui você também pode falar uma coisa que acontece no inglês americano, é quando você tem o NT, ele não é pronunciado. O T aqui, ele não é pronunciado. Então, fica entering. Entering. This summer, he's entering a new world. E aqui você poderia até mesmo fazer uma conexão consoante vogal e o H ele some. This summer is entering a new world. Mas muito provavelmente aqui ele está enfatizando porque ele está falando sobre o personagem. Have you, conexão consoante vogal aqui, o E nós não pronunciamos, então fica assim. Have you ever cut a sister's hair before? Sister, brother, grandma, grandpa. Have you ever worked with dreads before? Creature, ch de chacabum. Creature, ok, he assault. E aqui ele deveria ter falado até mesmo no passado. Eu falei assaults, porque aqui eu estou seguindo a lógica errada dele, mas aqui deveria ser ok, he assaulted me. Então vamos falar certinho. Ok, he assaulted me. I have the job, right? I have the job, right? You have never cut hair before? I will do whatever. Sara seria sarada. T ou D no meio de duas vogais. Arararará. I will do whatever it takes. Uma outra coisa muito comum que os brasileiros fazem é falar as letras duas vezes quando eles veem elas duas vezes aqui no finzinho e no começo da próxima palavra. E você só tem que falar uma vez. I will do whatever it takes. It takes. Soon the whole world will be silky smooth. So, who's next? Now his old life, veja só, sua antiga vida. Your run, veja só, quando você tem várias conexão consoante-vogal, então, conexão consoante-vogal, aí tem mais uma conexão consoante-vogal aqui, tá vendo? Então você fala you're an Israeli counter-terrorist. You're an Israeli counter-terrorist. Tenta falar isso 3 vezes. You're an Israeli counter-terrorist. No. Was that a motorboat? Sara seria sarada. Was that a motorboat? Was that a... Conexão consoante vogal. E Sara seria sarada. Was that a motorboat? Motorboat. Is catching up. Is catching up with. E aqui você pode ver que você pode tirar o rem se você quiser. Qual é o objetivo de você tirar esse rem? Para a sua língua fluir de um som para o outro com mais facilidade. É o único objetivo. Porque é a única razão que os gringos fazem isso. Is catching up, conexão consoante vogal, with them, with them, with them, them. Língua entre os dentes ali, with them. This is his shop. This is his shop. We'll capture him. We'll be heroes. Veja só. Will, eu falei will e will.
Encurta. Toda vez que você vê we will, you are, encurta. Will be heroes. Go. Well, he was very cool. He thinks I have nice curls that go well with a full face. On June 6th, linguinha, stay out of, conexão consoante vogal, stay out of my business, Mustafa. This is not my name. This is not my name. Was that your fee? O T mais Y, ele tem um sonzinho todo especial dele. Então é tchan tchan de tchacabum também. Was that your fee? Adam Sandler. Smell it. Conexão consoante vogal. Smell it. Now take it. That's for you. Você vê quantas conexões tem no inglês americano? Essa é a razão que você não entende o inglês, o listening do inglês, tão bem quanto você entende a sua leitura. You don't mess with the Zohan. Don't, aqui no meio de duas vogais. You don't mess with the Zohan. Have you ever worked? Worked. ED antes do K, ou, perdão, ED depois do K, tem um sonzinho de T. Work, como em Tom e Jerry. With kids before. Have you ever worked with kids before? At least it's, você vê aqui, at least it's a, duas conexões consoante vogal, at least it's a good time to shave his neck. I would get him quick. Shave his neck. Veja aqui o H não sendo pronunciado. Shave his neck. Aqui deveria ter uma vírgula. I would get him quick. I would get him quickly. Agora nós vamos para um exercício de shadowing. Aqui o que eu vou fazer? Neste exercício de shadowing, como nós temos algumas frases que estão gramaticalmente erradas, eu vou passar pelas frases que eu expliquei para você que estavam erradas, do jeito correto, para que a gente possa ter uma tradução correta. Então, basicamente, neste exercício, você vai ter um nível de dificuldade um pouquinho maior, porque você vai ter que ver a frase também e ver se ela está correta ou não e falar ela corretamente. Então, vamos lá? Zohan now. He's the greatest Israeli soldier the world has ever known. But it was time for a change. I want to leave the army. What will you do? I want to cut and style hair. This summer he's entering a new world. Have you ever cut a sister's hair before? Sister, brother, grandma, grandpa. Have you ever worked with dreads before? Creature, okay, he assaulted me. I have the job, right? You have never cut hair before. I will do whatever it takes. Soon the whole world will be silky smooth. So, who's next? Now his old life
You're an Israeli counter-terrorist. No. Was that a motorboat? Is catching up with him. This is his shop. We'll capture him. We'll be heroes. Go. Well, he was very cool. He thinks I have nice curls that go well with the full face. On June 6th. Stay out of my business, Mustafa. This is not my name. Was that your feet? Adam Sandler. Smell it, smell it. Now take it. That's for you. You don't mess with the Zohan. Have you ever worked with kids before? At least it's a good time to shave his neck. I would get him quick. Shadowing, velocidade natural. Zohan now! He's the greatest Israeli soldier the world has ever known. But it was time for a change. I want to leave the army. What will you do? I want to cut and style hair. This summer he's entering a new world. Have you ever cut a sister's hair before? Sister, brother, grandma, grandpa. Have you ever worked with dreads before? Creature, okay, he assaulted me. I have the job, right? You have never cut hair before. I will do whatever it takes. Soon the whole world will be silky smooth. So who's next? Now his old life. You're an Israeli counter-terrorist. No. Was that a motorboat? Is catching up with him. This is his shop. We'll capture him. We will be heroes. Go. Well, he was very cool. He thinks I have nice curls that go well with a full face. On June 6th. Stay out of my business, Mustafa. This is not my name. Was that your feet? Adam Sandler. Smell it, smell it, now take it. That's for you. You don't mess with the Zohan. Have you ever worked with kids before? At least it's a good time to shave his neck. I would get him quick. Vamos então recapitular em tudo o que você aprendeu nesta aula. Você fez uma leitura guiada onde você expandiu seu vocabulário e aprendeu como ler em inglês melhor. Depois você aprendeu técnicas de redução de sotaque e praticou isso tudo com um belo exercício de shadowing. É isso aí, você está agora mais gringo. Não esqueça de se inscrever para a aula de amanhã.